Bom dia, irmão, bom dia, irmã, bom dia a todos que estão nos assistindo nessa quarta-feira. Desfrute desse nosso alimento, estão nos acompanhando nesse alimento diário. E o tema dessa semana é o plano da salvação divina. Louvado seja o Senhor. O tema dessa quarta-feira, Deus é a realidade de todas as coisas criadas. Para além da oração, irmão, Hebreus 11:3. Louvado seja o Senhor. Então vemos ali em Gênesis, irmão, Gênesis 1 e 2, disse: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a terra. Louvado seja o Senhor. Então, antes Deus criou o céu e a terra, irmão. Uma vez que Deus criou o céu e a terra, teve uma rebelião dos anjos Lúcifer e tornou-se a terra um caos, sem forma e vazia. Mas Deus não desistiu do seu plano. Vimos ali em Gênesis 2, o Senhor estava o seu Espírito pairava sobre a terra. Isso em dia e Deus iria restaurar a terra. Hoje Deus também, irmão, está em restaurar a sua vida. Esse é o desejo de Deus hoje também, é restaurar a nossa vida. Ele pairava ali para restaurar a terra e hoje também o desejo e a vontade de Deus é restaurar a nossa vida. Então Deus, irmão, deu todas as coisas, as visíveis, tudo foi criado por Deus. Deus não precisava de materiais para criar, ele só precisava falar, disse Deus, e as coisas aconteciam. Sua palavra foi coisa acontecendo a partir de nada, nada. O princípio do Deus do céu e a terra. A palavra criar, nesse versículo, é rebarar, é dizer, criar a partir do nada. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Ele é a própria luz, é a realidade da luz. Então tudo que Deus falava, isso vinha a existir. Senhor Jesus, então toda a criação saiu de Deus, irmão. Todas as coisas veio pelo falar de Deus. Disse Deus, haja luz e houve luz. Isso acontece porque a visível veio a existir das coisas invisíveis. O Senhor era invisível, mas quando Deus fala, torna-se visível. Essas coisas visíveis são as coisas que Deus é, são a verdade, a própria realidade. Tudo que Deus é, irmão, deseja, onde Ele fala, acontece. O veio existir de coisa invisível, são sinais e sombra da realidade e tudo que Deus criou. Então tudo que Deus criou, irmão, veio do próprio Deus. A luz criada no universo é o próprio Deus. A água no universo é o próprio Deus. Então em Gênesis ali podemos ver o firmamento, foi Deus que criou todas as coisas, é o seu Espírito, Senhor Jesus. Então tudo a criação de Deus tem o próprio Deus com realidade. Tudo iniciou em Deus, tudo está em Deus e tudo é para Deus, para o nosso desfrute. Deus quer extrair o invisível ao visível, né? Para levar a volta a si. Ele não está brincando de governo ou de fazer criatura. Não, Deus tem um propósito muito grande, irmão. Deus criou tudo a partir de si mesmo. Ele é realidade e deseja extrair algo invisível desta mundo visível. É algo que ele passa a inserir em si mesmo. Essa é a obra que ele está fazendo em cada um de nós. A obra ele é fazer, irmão, restaurar toda a nossa vida. Uma vez ali em Gênesis, né, tornou-se forma vazia devido à rebelião. E ali vimos o pecado de Adão e Eva, né, tornou-se tudo um caos na vida da gente. Mas graças a Deus, e Deus, irmão, é restaurar toda a sua criação. Senhor Jesus. Então o princípio de Deus criou a luz, né? E segundo criou o firmamento, e era o ar, a atmosfera. Em hebraico, a palavra ar é o mesmo que o do Espírito. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Hoje o Espírito de Deus está dentro de você, só esperando você trazer a realidade de tudo que Deus é para nós. Em Mateus tem uma passagem e nós podemos aplicar hoje para nós, e diz, né? Em Jesus, levantando-se, seguiu também ao seu discípulo. Eis que havia uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dela e lhe tocou a orla das vestes. Por quê, irmão? Essa mulher trouxe a resistência à cura. Por quê? Dizia um si o mesmo. Nesse momento você dizia um si o mesmo. Se você estiver passando uma dificuldade, um problema, se você dizer um si o mesmo, pela fé, tomar a palavra do Senhor, você vai ser curado. O Senhor vai tornar real o desejo que está no seu coração. Se você precisa de cura,
Deus vai trazer essa pura realidade, como essa mulher disse aí, né? Dizia um si mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo, disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Por isso, nesse tema dessa semana, ele fala, né? Pela fé entendemos. Então, pela fé você pode desfrutar de tudo da isto é, de toda a realidade isto é, pela fé, pela palavra. Ela dizia um si mesmo. Nesse momento, tome a palavra de Deus para si, dizendo: se eu tocar na palavra de Deus, Senhor, serei curado, serei salvo. Senhor, trazerá as coisas invisíveis a ser visível pela fé. Então, pela fé, todas as coisas foram criadas. Deus criou todas as coisas, né? Senhor, criou o firmamento, criou o ar, a atmosfera, o espírito. Tudo Deus criou. O Senhor fez separação do firmamento de cima e de baixo, a água da morte, a água da vida. Deus é água, Deus é pão, Deus é tudo que nós precisamos. E nós precisamos tomar a palavra de Deus pela fé. A fé traz a existência de tudo que Deus realizou, tudo que Deus planejou está na palavra de Deus. E hoje essa palavra de Deus está disponível para nós. Essa palavra está na nossa boca, em nosso coração. A palavra da salvação, a palavra que traz resistência a todas as coisas e o homem precisa e necessita. O Senhor diz que não só do pão viverá, mas de toda a palavra. Então a palavra de Deus, irmão, traz resistência, tudo que você necessita nessa manhã, tudo que você precisa. Se você está com depressão, essa palavra traz paz, traz luz, e Deus é a própria luz. A luz, né, onde Deus não há trevas, Deus é luz. Deus trouxe a existência à luz, né, para iluminar a terra que estava sem forma e vazia. Deus, irmão, ele dá vida, ele traz a água da vida. Então a gente vê ali em Gênesis tem um processo da água da morte e da água da vida. Onde a gente vê, né, a água da morte não podia beber, ele já está dizendo a água da morte, morta. Mas Deus, irmão, ele passou por um processo, essa água da morte tornar-se água da vida, através da evaporação, né? O Senhor veio aí na terra, passou por vários processos, morreu, ressuscitou e foi levado ao terceiro dia. Senhor Jesus, uma ressurreição. Senhor, Deus cumpriu todo o propósito de Deus. E hoje nós podemos desfrutarmos dessa riqueza e essa palavra da fé. Então a palavra, irmão, que nós necessitamos nessa manhã, e nós precisamos tomar pela fé a palavra de Deus e desfrutar, trazer a existência, tudo aquilo que Deus já fez, Deus já realizou no seu plano eterno. E nós, irmão, estamos no plano de Deus. Deus faz façamos a sua imagem e semelhança. Deus é e nós expressemos Ele. Então, através da palavra de Deus, irmão, nós podemos desfrutar de toda a riqueza que Deus é. Então, vimos que no terceiro dia fez aparecer a porção seca. Seca houve terra, seca a porção da vida, juntamente com a água, superfície, um solo ar. E surgiu a terra e porção seca. A partir então surgindo primeiro vida primitiva, ou seja, a erva, relva, árvores, tão somente dava tudo. Tudo isso, irmão, são símbolo de Deus, né? Deus é nosso pão, Deus é nossa árvore, Deus é tudo para nós. Tudo nós imaginarmos nesse universo, Deus é, irmão. Deus traz tudo à existência. Senhor, os pássaros, os animais, tudo foi criado por Deus. Senhor Jesus, tudo isso é um símbolo, irmão. Símbolo e desejo de Deus é obter vida a partir de Cristo como boa terra. Cristo é nosso desfrute, Cristo é nossa boa terra. Deus é extrair algo invisível da criação visível, né? Ele é produzir algo de vida, algo real, algo dele mesmo dentro de cada um de nós. E maravilha, irmão, Deus é produzir essa vida indestrutível, né? Senhor Jesus, essa semente irruptiva, essa vida eterna, Deus é extraído nessa vida, né, visível que nós vimos, é extrair algo precioso, é a sua vida, a expressão da vida. Senhor Jesus, e diz, né, Senhor, isso acontece ao desfrutarmos da riqueza de Cristo, uma boa terra. Até a igreja se torne a plenitude dessa riqueza de Cristo. Mas basta termos uma doutrina, mas façamos entender essa riqueza e precisamos assimilar essa riqueza, desfrutá-lo, viver por meio dela, para que se torne plenitude. Isso é Deus é.
Deus, nós desfrutamos dessa palavra dele. Não entendemos, né? Desfrutar dessa palavra. Trazer essa palavra à nossa realidade, o nosso viver. Se Deus diz, haja luz, amém, pela luz de Deus. Se Deus diz, ele é o pão da vida, amém, ele é a nossa vida. Se ele diz que Deus é a água da vida, ele, amém, Deus é a água da vida. Nós precisamos tomar esse desfrute de Deus, como ela mulher, né? Esse fluxo de sangue, ela diz, se eu tocar nele, serei curada. E Deus, nessa manhã, curar nossa enfermidade, nos curar de tudo aquilo que nos oprime, e nos angustia. Nós só precisamos tocar, dizer, se eu tocar em Deus, eu vou tirar toda a riqueza de Deus, vou desfrutar de tudo que Deus realizou por mim. Deus é salvação, Deus é paz, Deus é luz. Tudo que você precisa está nessa palavra de Deus, se tomarmos com fé. Louvado seja o Senhor. Iria orar por você nessa manhã. Senhor Jesus, pedimos a Ti e a Tua palavra torne no coração de cada pessoa que esteja ouvindo essa mensagem. E pela fé, ela possa entender que todas as coisas no universo foram feitas pela palavra do Senhor. E através da Sua palavra, Senhor, ela possa entender e desfrutar de toda a realidade que o Senhor é na vida dela. Nesse momento pedimos a Ti, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as pessoas que estejam ouvindo essa mensagem, ouvindo esse versículo bíblico, possam tomar essa palavra, um seu alimento, um seu desfrute, uma sua realidade, e Deus disse, e Deus fez, e Deus fará, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E cada um de nós pode ter essa experiência, essa mulher que teve, né, de extrair poder da palavra de Deus. E Deus abençoe todos nós nessa manhã. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém.